Pessoal, beleza? Nós estamos aqui mais num programa do Minas Agro Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui o produtor rural e coronel da Polícia Militar, Coronel Antué, que está nos dando a honra de estar aqui presente. Muito obrigado, Antué, por estar aqui. E a agrônoma, Sara, que está aqui. Os dois tocam a propriedade junto, então nós vamos falar muito sobre isso aqui, sobre a atividade que o Antué está, né, iniciando para o futuro dele, né, que se aproxima aí a hora dele fazer na polícia não chama aposentadoria, chama reserva, né? Na reserva, então, reserva ativa. Então, o Antué já está ajeitando para onde vai os futuros deles, mas nós vamos falar muito sobre isso aqui. Então, queria, Antué, primeiro agradecer você por aceitar o convite da gente estar batendo esse papo aqui e te agradecer também, Sara, por abrir a sua agenda para a gente estar conversando aqui. Antué. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação muito grande. Você sabe que eu tenho muito interesse aí agora, né, nas questões rurais, do agro, do né? produtor rural, do agro, tem muito interesse nessa questão, porque é uma preparação, né, dessa desvinculação que a gente tem com a instituição policial militar, porque ali a gente fica preso para dedicação exclusiva, porque é um serviço essencial, então a gente tem que ficar por conta daquilo e é necessário uma preparação para a reserva, porque isso aí é feito de forma muito abrupta na corporação. Quando dá o tempo... quando dá o tempo, você já tem que estar com algo preparado. Porque se deixar para preparar para o final, é uma complicação muito grande. Aí as coisas não estão planejadas, as coisas não estão devidamente sedimentadas, aí passa dificuldade. Então, assim, eu já estou nesse processo, né, de separação e tive a grata satisfação de ter um agrônomo dentro de casa. Isso aí ajudou demais da conta para impulsionar esse projeto. E nós estamos muito satisfeitos com a área da agronomia e muito satisfeitos de estar aqui, né, nesse canal de comunicação tão importante na área do agro, trocar as experiências que a gente tem, aprender muito, né? Os podcasts têm nos ajudado bastante com as informações que são trazidas aqui, porque são várias, né? Vários nichos, né? Isso, diferente que a gente pode pegar, né? Um benchmark com cada um, a gente pega, vai juntando essas informações e isso se transforma em conhecimento, isso traz experiência para nós. Então, para nós é uma alegria muito grande, desde já me coloco à disposição para estar sempre atendendo o podcast, para atendendo o sindicato, a cooperativa, sempre que necessário. Antué, muito obrigado. E assim, o Antué falou na agrônoma dentro de casa, né? A Sara é filha do Antué, que está aqui, e não é qualquer agrônoma, né? É uma agrônoma que está formando na UFV. UFV, né? Campus Viçosa. Viçosa, que ele fez questão de falar Campus Viçosa. Pois de lá. Nós tivemos aqui, no programa passado, o consultor do Leite Betim. Daqui a pouco eu vou falar do nosso patrocinador, Sara. Ele também é formado lá, ele fez administração lá no campus de Viçosa. A gente sabe que é uma das faculdades mais tradicionais que a gente tem no Brasil e na América Latina em geral, que é a UFV, o campus de Viçosa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, Sara. Eu que agradeço pelo convite. Quando meu pai contou, eu fiquei super feliz, porque eu nunca tive essa oportunidade, assim, principalmente podcast, né? Que hoje em dia atinge, né, tantas pessoas, principalmente produtores rurais, que eu vejo que muitos escutam, assim, às vezes durante as atividades do dia a dia. Inclusive eu, enquanto estava fazendo meu estágio, o que eu fazia lá no dia a dia era ouvir podcast do agro. Então, assim, fiquei muito feliz com a oportunidade. Então, eu te agradeço novamente por estar me recebendo aqui. E eu fiquei muito empolgada também com agora o meu pai está mexendo com agronomia, né? Assim, me empolguei mais com o curso, né? Porque, assim, até então eu não tinha para onde ir diretamente, assim, né? Então, agora, estando lá, eu fiquei bem feliz de poder testar também os conhecimentos que a gente vê, porque, às vezes, a gente vê muito na teoria, né? Sim. E fica faltando aquela prática, assim, aí poder estar testando lá no sítio e ver que dá resultado realmente, para mim... Agora tem laboratório, né, Gleice? Sim. E para mim, eu aprendo desse jeito. Não adianta, o professor pode falar direto, tipo, várias vezes, isso aqui é plantio direto, que não vai entrar na minha cabeça. Eu vou saber o que é plantio direto quando eu chegar e ver o que é um plantio direto, entendeu? Eu gosto de aprender na prática. Isso, a prática unida com a teoria, né? Isso, exatamente. Foi o que me ajudou muito no meu estágio também, porque eu trabalhei no estágio agora com melhoramento genético, então eu via muitas vezes em várias aulas, mas não sabia exatamente como funcionava, porque eu nunca fui lá e coloquei a mão na massa, né? E agora eu tive essa oportunidade também, para mim foi muito bom, foi enriquecedor, então estou feliz aí. Muito obrigada. Assim, para mim é uma grata satisfação. Primeiro, vou falar rapidamente como é que eu conheci o seu pai. Né? Nós estávamos lá, um dia no sindicato, eu e a Índia virou para mim e falou, não, porque
tem um policial que tá querendo resolver um problema aqui de um cartão de produtor rural e tal. Aí seu pai chegou e ele tava falando assim, e eu aqui. E a Ingrid falou comigo, não, porque tem um policial, geralmente nem todo mundo entende as patentes da Polícia Militar, né? Tá todo mundo achando que ele tava preso. Aí eu cheguei, aí eu parado assim, tô vendo o Antué falando com ela, quando eu olhei, eu falei, mas tem um coronel da polícia, o que o coronel tá fazendo aqui? Aí eu olhei, na época nós estávamos, inclusive, fazendo a parceria, iniciando a parceria com a Polícia Militar, com a Patrulha Rural. Com a Patrulha Rural, né, que já existia, no 66, existia no 33, a gente estava querendo dar a nossa contribuição, que foi as placas que a gente colocou junto com a Patrulha Rural. Drone. E nós doamos um drone também. Na época, seu pai era o comandante do 66 e o Tenente Coronel Felício era o comandante aqui do 33. A gente fez uma parceria o ano passado, que foi muito frutífera, né? Criamos 2 grupos, um para cada batalhão, um grupo no WhatsApp com esses produtores. A gente mapeou as propriedades de Betim que tem produção. Doamos, né, o sindicato e a cooperativa, uma placa para cada propriedade. A Polícia Militar colocou no cartão programa da Patrulha Rural, que os produtores são muito gratos a isso. Então, publicamente, Antué, te agradecer mais uma vez, né, por ter aberto essa parceria para a gente lá, junto com o Felício, que para nós é muito bacana. E esse ano a gente está ampliando a parceria, que é trazendo o cinturão rural para Betim. Nós vamos trazer o Coronel Alisson aqui para falar. Vamos começar como 33 e também espero brevemente expandir para o 66, que é o monitoramento rural nas principais vias de acesso rural de Betim. Nós estamos fazendo essa parceria aqui com a Polícia Militar, então para a gente trazer segurança para o homem do campo é fundamental, né? Porque da porteira para dentro a gente dá conta do recado. Os produtores rurais desse país alimentam aí um país, 220 milhões de pessoas, 1/5 da população mundial é alimentada pelos produtores rurais do Brasil, e o que a gente espera é poder trabalhar com segurança para as nossas famílias, mas nós vamos falar muito sobre isso. E para mim é uma satisfação ver uma agrônoma formada numa faculdade tão tradicional aqui de Betim, porque eu sou um pouco barrista, então eu defendo muito as coisas da minha cidade. Né? Para mim aqui a cachaça Vale Verde é a melhor que tem. E a lapinga é a melhor, aqui o queijo nosso é melhor, então eu sou bem barrista sobre as coisas, mas para mim é uma satisfação, porque a gente tem vários veterinários, né? A PUC está aqui há quase 30 anos em Betim formando, e agora vê que a gente também tem um agrônomo formado numa faculdade tão tradicional e vai vir atuar aqui em Betim. Nós vamos falar dessa parceria que você está com seu pai aí, exatamente, que é o fruto que vai vir dessa parceria, que eu tenho certeza que vai ser bacana para todo mundo. Antônio, recentemente você estava no comando lá do 66. Quando a gente te procurou lá para fazer a parceria, você sempre foi muito... E não foi só a parceria da placa, né? Você também abriu para a gente fazer alguns cursos lá, emprestou para a gente poder fazer lá o auditório, que a gente sempre, quando solicitou, você teve sempre de portas abertas. Então, isso para nós, produtores rurais, foi muito bacana. Eu lembro quando a gente fez lá a entrega das placas no batalhão, você estava recebendo, inclusive, várias pessoas que você já conhecia aqui da época. Muito tempo, de muito tempo, né? Foi uma grata surpresa, não foi? Foi uma grande surpresa, porque... eu iniciei a minha carreira na Polícia Militar, ela teve a base dela, foi aqui em Betim, quando eu vim para cá, segundo tenente ainda. Então eu falei nos idos de 2001, que eu vim para cá, 2002. 23 anos atrás. 23 anos atrás. E ato contínuo, eu mudei para cá, porque eu formei no CFO lá em Belo Horizonte e fui destacado em Araguari, lá na divisa com Goiás. Fiquei lá 1 ano e pouco e tal, eu voltei para cá. Quando eu voltei para Betim, aqui eu me estabeleci. Desde essa época. Então, assim, várias pessoas que estavam lá, que na minha cabeça na época eu não fazia nem ideia de que era produtor rural, eu vim descobrir na entrega da placa. Na entrega da placa. Porque esse momento da Patrulha Rural entrar em ação e essa parceria que foi feita, ela é fundamental. Porque, assim, segurança pública, dentro de um projeto que a gente... que qualquer um coloca em termos de possibilidades, probabilidades e recursos, né, vale a pena colocar a produção ali, segurança pública interfere assim, de maneira significativa. Sim, e muitas das vezes é até a questão mais importante. Como é a segurança pública nesse município? Como que a segurança pública atua nesse município? Até para vir investimento, exatamente. Até para a pessoa ter segurança que poder investir. A primeira coisa que qualquer empresa observa, e o meio rural, muito mais. Sim. Então, quem está enfronhado no meio rural tem noção do que quanto custa um implemento, quanto custa um trator, quanto custa um gerador, e o que aquilo impacta na produção dele. Um animal, né, Antônio? Um
Um animal que está na beira de uma cerca, vem um, cai e desossa o animal ali. Então, todas essas variáveis, elas têm que ser colocadas em questão para que se invista ali na área rural. Então, assim, nós temos uma característica no estado, né, no Brasil e muito em Minas Gerais, que é a característica da produção rural. Sim. Recentemente o governador fez propaganda que o nosso PIB rural aí, ele superou o PIB da mineração. Pelo segundo ano consecutivo. Exatamente. Então, o que acontece? A segurança rural se tornou algo fundamental. Até para continuar gerando riqueza, até para que os produtores rurais tenham segurança para continuar esse trabalho. A segurança rural ela virou fundamental. Então, assim, tanto o governo quanto as instituições, elas se atentaram para isso. A Polícia Militar não é diferente. A Polícia Militar de Minas Gerais, em termos de segurança pública, está na vanguarda desse coisa. Não é porque eu sou coronel da polícia, eu não estou fazendo nenhum ufanismo, não. Mas é porque somos referências no Brasil, em termos de segurança pública. E esse virar do leque, né, para a área rural, ele é fundamental. O produtor rural, você acabou de falar aí que nós estamos alimentando 1/5 da população mundial. É muita coisa. Então tem que ter cuidado com essa área. Sim. Tem que ter cuidado com essa área. Tem que cuidar. Tem que investir nisso. E a Polícia Militar investiu, assim, sem reservas. Sem reservas nesse sentido. Ela buscou as parcerias, né? Porque segurança pública hoje, o conceito máximo dela é o quê? É sinergia de esforços. É parceria. Não se faz segurança pública com polícia militar. Você faz segurança pública com quem? Com o produtor rural, com os sindicatos, com as cooperativas, com a instituição. Essa turma devidamente engajada, ela faz segurança pública. O reflexo, o sucesso da segurança pública, ele está diretamente vinculado a essa capacidade que o ambiente tem de se mobilizar nesse sentido. Então, a prova disso é o esforço que você tem feito, eu acompanho isso de perto, de buscar parcerias, de ser um motivador, de ser um catalisador desses interesses, cinturão de segurança, fornecer equipamentos. Todo esse tipo de aparato, ele é fundamental para que a gente crie um ambiente seguro no meio rural e que a produção automaticamente, isso aí, eu vivo isso na prática como produtor e vivo isso na prática como agente de segurança pública. A gente vê as mudanças, a gente vê as questões. Eu já trabalhei em localidades com características estritamente rurais, onde assim, grande parte do município, mais de 90% do município, era área rural, mas que não tinha uma segurança rural devidamente, um investimento igual tem aqui. Então, assim, eu tive a oportunidade de ser o pioneiro nessa localidade de criar a patrulha rural. Olha que legal. Consegui criar a patrulha rural. Nós tivemos assim, resultados incríveis em termos de números, né? Aquela questão tangível de falar como é que está a segurança pública. Não, reduziu tanto. E tivemos um resultado que é o mais importante, Gleice, na segurança pública. É o cidadão falar que se sente seguro. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É o cidadão ali, o usuário do sistema, chegar e falar que assim, não, aqui está tranquilo, porque não acontece nada, eu estou tranquilo com relação a isso. Esse é o grande desafio do sistema de defesa social. É chegar nesse ponto, do ponto do cidadão ali, chegar e falar assim, eu estou seguro aqui, eu me sinto seguro aqui. Nós vamos zerar crime? Isso não vai existir nunca, jamais. Essa ilusão de que há crime zero, isso não existe. Nem na Suíça. Nem na Suíça tem isso. Mas a gente vai deixar, né, um ambiente seguro. Um ambiente, que a pior coisa que tem é a sensação de segurança. Porque mesmo a pessoa que é vítima de um furto, por exemplo, e ela tem uma resposta imediata ao furto dela, do bem que ela perdeu, aquilo ali gera segurança para ela. Sim. Fala, eu tô tranquilo, a polícia vai chegar e vai prender esse cara. Tá entendendo? Se eu entrar numa rede de proteção, quem está na rede de proteção vai me atender prontamente. Sim. Isso gera segurança pública. Sim. Mas ela teve o bem subtraído. Mas foi atendida, ela teve a resposta que ela precisava e gerou segurança pública. Esse é o grande desafio que nós temos aí com relação à segurança pública. E eu quero enaltecer que essa parceria tem que se fortalecer ainda mais. A cada dia que passa, essa parceria tem que ser ainda mais forte, tem que ser ainda mais coesa. Os produtores rurais do município de Betim, agora nós estamos falando do nosso universo aqui, eles têm que se mobilizar nesse sentido e participar. Ele tem que participar realmente. Ele tem que oferecer sugestão, tem que reclamar, ele tem que apresentar demanda, porque a instituição está aí para isso mesmo, para atender o cidadão. Somos servidores públicos de segurança pública. E nós vamos fazer o melhor serviço possível.
Isso aí é um tema da Polícia Militar que é em qualquer lugar de Minas Gerais, é assim. E é por isso, Gleice, que nós somos referência nesse sentido. É. A melhor polícia militar aqui no Brasil. Não tem como não tem como negar. Então a gente trabalha arduamente nesse sentido, de ouvir o cidadão, de catalisar ali o interesse dele e trazer para algo tangível para que ele possa se sentir seguro. O nosso podcast, a ideia nossa, né, de ter o podcast, que é o Minas Agro Podcast, é exatamente trazer o olhar do homem do campo, né, do produtor rural, para as pessoas do nosso meio e também fora do nosso meio. Né? E o Antoé falou, eu vou materializar como uma pessoa que sou usuário do sistema de segurança pública na área rural, porque eu moro na área rural. Nós que estamos na área rural, a gente tem uma peculiaridade. Você que está aí nos assistindo, que está na sua casa, se você precisar da Polícia Militar, você faz o quê? Você liga 190, fala o nome da sua rua, o número da sua casa e o seu bairro. Pronto, a polícia vai identificar. A gente na área rural, não. A gente, quando precisa... Eu estou na coordenada tal. Você fala o seguinte... O telefone não pega, depois do terceiro pé de pé à esquerda, a estrada do Sr. Joaquim, você passa o Mataburro, você entra na minha propriedade. Né? Depois da Pinguela, você tem o Riachim e vira à direita. Então, a área rural, muitas das vezes, é estrada rural. Você não tem CEP, você não tem nome de rua, você não tem a localização. Então, isso traz uma dificuldade para a polícia e para o produtor rural. Né? Aqui, aí o pessoal vai falar, pô, mas você está falando de Betim é uma cidade industrial. A cidade de Betim é uma cidade, em termos de extensão territorial, maior do que Belo Horizonte. Ô, Gleice, a minha propriedade não tem rua. Eu estou a 2 km do Alphaville. Do Alphaville. Que agora estão construindo, porque os condomínios estão indo para a área rural. Qual é o endereço da sua propriedade? Eu falei, não tem. Eu tenho ali a coordenada. E para você chegar... É pertinho do centro, estou a 8 km do centro de Betim. De Betim. Então, para você chegar, só para o pessoal que está nos assistindo, situar. O dia que eu fui na sua propriedade, eu joguei lá no GPS e não, estou chegando aí. Quando eu fui ver, 47 minutos. 47 minutos. Da minha propriedade, da propriedade da Antué, deu 30 quilômetros. Você anda em Betim 30 quilômetros na área rural tranquilamente. Passando por fazenda, por sítio, por chácara. Então, isso, quando a gente começou a parceria, eu achei muito bacana. Que inclusive o Coronel Antué falou que tem que demandar, porque a gente tinha mania, os produtores rurais, principalmente aqui de Betim. Eu não vou incomodar não, porque levou uma leitoa, levou uma galinha, matou um bezerro. Mas eu falei, não, gente, não é incomodar, a gente tem que fazer o boletim de ocorrência para gerar estatística para a polícia perceber que, infelizmente, está tendo um furto. Porque hoje pode ser pequeno, amanhã pode ser grande. Só para me resumir, porque esse assunto é a da cifra negra é um problema. É importante. Porque às vezes não gera segurança, porque assim, eu não relatei o leitão. É só um leitão, mas é só um leitão que vai virar um leitão seu, um leitão do fulano, do fulano, exatamente, que vai virar um problemão e vira cifra negra. A gente não tem, porque a polícia hoje ela atua de forma científica. Precisa de gerar estatística, né? Se não gerar, e aí o sistema de rede funciona por causa disso. A rede de proteção é fundamental nesse sentido. Eu ia dizer que eu acho que isso também tem relação com o problema que eu te falei, que historicamente muitos produtores não veem a pequena propriedade como empresa. Então, para eles, é só um leitão, então não é nada. Só que ele não conta que isso vai gerar, problema para ele, vai gerar gasto, entendeu? Algumas coisas não assim, é só prejuízo, né? Às vezes não é nem só a pequena propriedade, não. A pequena e a média propriedade, geralmente o pessoal não... Tem mudado muito, né, Sara? A gente tem visto que tem mudado muito nas últimas décadas, que o produtor tem entendendo que tem que gerar riqueza naquela propriedade. Eu acho isso extremamente importante, mas você falou um ponto fundamental. A pessoa toca aquilo ali às vezes e acha que, não, é tranquilo e tal, e não faz conta, né? Não bota na ponta do lápis. E voltando para a minha área, que é a área do leite, tem muita gente que saiu da atividade leiteira exatamente por não fazer conta de gestão. Não faz conta, não sabe quanto que custa para produzir o leite, então ele não sabe se está ganhando. Entra no momento igual a gente está aqui de crise, aí que fica pior ainda. E aí tem dificuldade. Mas, entrando aqui para um assunto, Antônio, esse assunto que a gente está falando de segurança pública, dá vários... Dá uns 3 podcasts. Mas a gente vai tocando aqui, vai ter, se Deus quiser, a oportunidade de te chamar aqui novamente para a gente falar muito sobre isso. Mas, Sara, o que te levou para a agronomia? O que você pensou assim, vou para a área da agronomia? Então, eu sou daqui de Betim, né, desde pequena, só que o único contato que a gente tinha lá no sítio era de ir a lazer mesmo, assim, né, final de semana, eu nunca tive contato com o trabalho rural lá mesmo, então Com a produção. Eu ficava, assim, eu gostava, mas não era aquela coisa que eu me via fazendo. Eu só ia pra piscina. Exatamente. Aí,
eu tive a oportunidade do meu 3º ano do ensino médio, eu ir para o exterior, eu fiquei morando numa cidade que tinha 1.000 pessoas. E eu morava numa fazenda, né, uma propriedade rural. Então eu tinha o dia a dia lá, junto com um fazendeiro, assim, às vezes a gente ia tocar o gado, eu não tocava, né, eu ficava seguindo eles, assim, mas eu achava muito legal. E aí... E a propriedade lá era gado de leite, corte Era corte. E lavoura. E lavoura. Lá eles mexiam com soja, uma parte de soja, trigo também, e o gado era Angus, porque lá era mais... Tá. Só que era mega propriedade, né? Não era produtor nem pequeno nem médio. Não é Minas? Não, o estágio que eu fiz foi no exterior. Ah, tá. Isso foi no exterior, lá nos Estados Unidos. Ah, tá. Aí eu tive contato também com a escola, né? Tudo lá, o ambiente inteiro, porque o estado inteiro, a população era 2 milhões de pessoas. Então, todo mundo vivia nesse meio rural, assim. Então, eles tinham umas tradições... a gente aqui em Minas. Em Minas, quem não é da área rural, tem parente na área rural ou deseja ir para a área rural. Exatamente. Só que o dela era todo mundo da área rural. Nossa, e eles tinham muitas tradições mesmo que todo mundo seguia. Eu era apaixonada, apaixonei, assim, né? Aí eu voltei pro Brasil, aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, aí quando foi na hora de fazer jogar minha nota lá no SISU, né? Eu fui... Joguei para agronomia. O SISU é o Sistema Federal para vaga do Sistema onde Federal. Você joga a nota do Enem para ver... Para ver qual curso que vai dar. Isso. Aí eu acabei decidindo ir para agronomia mesmo. Aí eu apaixonei, assim... Quando eu estava fazendo o curso, eu pensava muito no café que meu avô produzia lá, só que o meu avô não pretendia vender, assim, era mais para nós, consumo próprio, assim. E aí, agora que meu pai está tomando conta da propriedade, a gente viu essa possibilidade de mexer com milho, silo. Agora eu vou fazer até o meu TCC em cima de recria de bovinos. Então, vamos ver aí o que vai dar. Eu estou gostando bastante da área. Tipo, e essa parceria aí, sua, com o seu pai para tocar a propriedade, já está gerando, inclusive, já um início de uma parceria econômica, né? Vocês estão pensando e já estão se preparando, né, para poder fornecer silagem. Aqui em Betim a gente tem uma peculiaridade, né, tem muita gente do cavalo, tem também muita gente do gado, né, haja vista, quando eu falo com o pessoal que tem muito produtor de gado em Betim, o pessoal fala, em Betim nós temos muito produtor de gado. Eu fiquei surpreso com a quantidade, porque assim, eu era em Betim, mas a área rural eu comecei a enfronhar nela agora. Eu fiquei... interessante a quantidade de gente mexe com cavalo. Demais. Eu não sabia que era tanto. Demais. É muita gente. Aqui em Betim, depois nós vamos até trazer a turma do cavalo aqui, nós temos aqui em Betim, só para você ter ideia, você tem a turma do Campolina, você tem a turma do Quarto de Milha, você tem a turma do Manga Larga. Recentemente nós fizemos um encontro aqui com o pessoal do Manga Larga, que teve 120, 130 criadores de Manga Larga de Betim. Então, Betim tem um condomínio aqui que é para os criadores de Quarto de Milha. Né? Você compra uma área lá, constrói, você tem pista coberta e tudo mais aqui em Betim. Então, você tem uma possibilidade de mercado. Achei interessante a ideia suas, né, do fornecimento. Inclusive, nós estamos até conversando com o seu pai para o fornecimento da cooperativa. Em breve, a gente vai estar inaugurando a nova loja da cooperativa aqui em Betim. Aproveitando que eu estou falando da cooperativa, vou falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Porque senão eu acabo tendo um puxão de orelha, que eu já deveria ter falado, mas eu falar dos patrocinadores, que hoje nós estamos, inclusive, inaugurando aqui o novo patrocinador nosso, que é o Leite Betim, né? O Moisés esteve aqui, o titular do Leite Betim, a gente fez um programa contando a história, que inclusive tem também essas questões de coincidência, tem muito a ver com o seu avô e o pai do Antué, que foi um dos fundadores do Leite Betim. Moisés contou essa história aqui, o pai do Antué, junto com o pai dele, foram os fundadores, depois o pai do Antué saiu da parceria, ficou o pai do Moisés, e o Moisés sucedeu o pai dele na história do Leite Betim. E o Moisés falou que a vontade dele, o sonho dele é que os filhos dele dêem continuidade ao Leite Betim. Então o negócio começou com seu pai, lá atrás, junto com o pai do Moisés, passou de geração para o Moisés, e o Moisés quer passar para os filhos, né? Seu avô, assim, você tem história aqui no Agro de Betim, então nós estamos inaugurando hoje, viu, Moisés? Mandar um abraço para você aqui, como nosso patrocinador. E uma feliz coincidência que um dos filhos fundador do Leite Betim está aqui. Está aqui também. Né? E o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, junto com o Sistema FAENG Senac, que coloca o nosso programa aqui no ar. E a COP Betim, a nossa cooperativa, como eu te falei, nós estamos inaugurando a cooperativa, né? A COP Betim, e lá nós vamos, inclusive, estar negociando aí para colocar a silagem que vocês estão colocando. Silagem de alta qualidade. De alta qualidade. Eu queria que você falasse desse projeto aí, do plano de trabalho que você fez lá com o seu pai,
Mas antes eu também tenho que pedir o pessoal para seguir o nosso canal, porque eu já falei dos patrocinadores, mas o pessoal ativar as notificações aí, seguir o nosso canal, para que a gente possa crescer e continuar levando histórias tão bacanas como essa aqui do nosso agro de Betim e região. Mas como é que tá nascendo essa parceria aí para plantação da silagem lá na propriedade? Então, Gleison, a gente está com um plano, porque assim, eu acho que pequenos produtores é importante ter diferentes fontes de renda dentro da propriedade. No caso lá, a gente começou a mexer agora com o silo, né? E eu falei que quero fazer o meu TCC em cima da recria, justamente porque meu avô começou essa questão do leite Betim. Então, ele tem um pedaço da estrutura ainda, né? A gente queria ver se dava para aproveitar. Recria para corte? Para corte, isso. Já no acabamento? Não, a gente estava querendo... Na preparação. Na preparação. Mas assim, vou começar o estudo ainda, então por isso que tá meio abstrato. Você tem que aprofundar. É uma gênese. Sim. Tá uma ideia, assim. Aí eu tô até para ir conversar com o professor agora, para a gente direcionar mais ou menos como vai ser feita a pesquisa, questão de logística também a gente vai ter que avaliar. Mas é um estudo de viabilidade, né, que eu tô querendo fazer, e ver essa venda do silo, né, para a cooperativa, que agora a gente está querendo implantar o consórcio milho braquiária. Começamos essa safra agora, né? E aí para safrinha, nós vamos fazer o teste na safrinha. Na safrinha, porque o objetivo, na verdade, é adotar o sistema de plantio direto depois dessa colheita. Sim. Então, a gente pretende dessecar, né, a braquiária e fazer o plantio direto lá, porque um problema que... Desculpe te interrompendo, o sistema de plantio direto que foi desenvolvido aqui pelo Dr. Alisson Paulinelli, né, que é um dos grandes homens que nós tivemos do agro, né? Eu tive a oportunidade de, lá em Bom Despacho, conhecer a viúva dele, né, que foi inclusive homenageada lá, só fazendo essa observação, porque é uma coisa que revolucionou a lavoura e a possibilidade do agricultor poder aumentar a sua produtividade, né? Que é a questão do plantio direto. Hoje a gente tem lavoura aqui de soja, aqui no Cerrado, aqui em Minas Gerais, à torta direita, graças ao estudo do plantio direto, do Paulinelli. E no Brasil inteiro isso tem sido adotado e, assim, para mim é impressionante, assim, de verdade, a diferença que dá. E questão de maquinário, você passa menos maquinário, né? Compacta menos o solo, controle tem muitos benefícios, né? E, assim, o nosso problema que a gente tinha visto lá na propriedade é que, por ser menor, a gente tem muita mata... nativa, né, na região, assim. Então, tinha muitas daninhas aparecendo lá no milho, né, e a gente não queria aplicar tanto veneno, assim, não veneno, né, agrotóxico. Mas aí o que a gente fez foi, o que a gente vai tentar, né, aplicar agora é o consórcio do milho braquiária, porque o objetivo seria sufocar mesmo, né, não deixar as daninhas, não deixar espaço para daninha ali. Então, depois de colher o milho, a gente pretende dessecar, né, essa braquiária, criar uma palhada ali. Aí temos até que fazer análise de solo de novo, né? Já está chegando a hora para ver como é que vai ser essa questão do calcário, adubação e tal. Mas o milho até então deu resultado, né? As safras que a gente fez. E aí a gente vai ver agora com esse consórcio como é que vai ser, porque essa primeira Vocês já começaram a colher o milho agora da safra? Já colhemos. Já colhemos. Já colheu? E colhemos sorgo, inclusive, também. Isso é outra coisa que eu estou pensando ainda. Nós plantamos o milho e o sorgo. E o sorgo. Para saber. Inclusive o milho, você faz a propaganda do milho lá? Faz. Milho muito bom, viu? O milho foi comprado lá, né? Eu te mandei os vídeos aí do coisa. Mandou os vídeos lá. O milho muito bom. O milho vendido na cooperativa lá, alta qualidade, assim, resistência. É o milho da Semeale. É Semeale, foi o Vita Pro 4. Que bacana. Ele foi muito bom mesmo. Muito não bom. Deu nada. Espiga, eu peguei espiga lá de 38 centímetros. Que bacana. E questão da... grossa, assim, granada, sem falha. Então, assim, foi uma safra, assim, excelente. Nós podemos já preparar que vai ter silagem de extrema qualidade e ainda assinada com... Inclusive, eu vou te chamar para me ajudar a empacotar o milho lá. Eu já comprei a máquina. Chegou a máquina nova, empacotadora, já estou sabendo que chegou, já está profissionalizando para a nossa inauguração da cooperativa, da loja Lova. Está marcada para o final de março, início de abril. Se Deus quiser, nós já estamos finalmente, instalação da porta, as gôndolas já estão chegando, a parte elétrica. Então, nós estamos em pleno vapor lá para inaugurar a loja o mais rápido possível. E assim que inaugurar a loja, com certeza vai ter a silagem lá da propriedade. Com certeza. Aí a gente está vendo também, porque o sistema de plantio direto também visa a rotação de culturas, né? Então, não dá para ficar plantando só milho ali na mesma área todo ano, o tempo todo. Então...
A gente está pensando ainda, agora a gente fez o teste com o sorgo, né? Aí vamos ver como é que vai ficar a silagem ainda, mas também estou pensando no feijão. Feijão já não seria para silagem, né? Mas precisamos de uma cultura ali para colocar pelo menos na safrinha. E aí a gente está fazendo ainda também os estudos de como é que vai ser com esse sorgo, se vai ter saída, né? Porque também tem que gerar um retorno, né? Não Sim. adianta plantar o sorgo para não, né? E aí estamos fazendo esses estudos aí de viabilidade. Eu estou bem empolgada, eu quero ver o resultado desse consórcio do milho com a braquiária, porque eu já vi vários benefícios, né? Eu quero ver também, igual Inclusive, de falei. eu queria aproveitar a questão do sorgo para manifestar assim uma falha minha nesse sentido. Porque nós plantamos lá o sorgo. Só que eu não cheguei a fazer em Betim como que é a saída do sorgo. Porque a intenção do sorgo era uma rotação de cultura. Sim. Então, assim, são 2 talhões, né? Eu coloquei numa Fundo safra de milho, milho. e na outra safra eu coloquei milho e sorgo. Então, o que acontece? O sorgo rendeu de forma absurda. Eu devo estar lá com umas 80 toneladas de sorgo. É Nunca mesmo? vi. O sorgo produziu demais. Produziu, demais. deu sorgo lá de quase 5 metros de altura. Que bacana, hein? Muito sorgo. Então, o que acontece? Só que eu não fiz a pesquisa de mercado. Inclusive, quem estiver ouvindo o podcast aí e quiser fazer um comentário, mas aí eu preciso de sorgo, é comigo. Sorgo, o Antônio já tá tem com sorgo 80, sobrando lá. já gente. tá com 80 Então toneladas aí, lá para poder passar. comenta, manda mensagem aí nos canais aí Nos grupos nossos. É, nós já nos vamos, grupos já vamos aí. pegar esse corte aqui, já para mandar para o pessoal, quanto É, além pois é, de silagem, porque tem lá um na sorgo propriedade lá, né, dele, porque- tem um sorgo também. Eu não fiz a pesquisa, plantei o sorgo para ver a questão da rotação. Só que eu peguei e falei assim, agora eu tô com umas 80 toneladas de sorgo lá, eu nem sei se isso tem saída aqui em Betim. Eu não fiz Não, mas essa eu acredito pesquisa. que tem. Saída eu acredito acho que tem também, porque ele é muito semelhante com o milho, né? Tipo, ele tem um pouco mais de proteína, teor Sim. proteico, mas eu acredito que sorgo tem. Sim, e outra coisa, né? Assim, aqui, como a gente tem ainda, né, bastante produtor, principalmente a turma também do gado de leite, eu acho que a facilidade para poder arrumar quem vai comprar esse sorgo, ali na propriedade sua é muito fácil, né? De escoar ali, não é tão difícil. É, bem perto do centro. Bem, né? bem perto, então eu acho que Logisticamente é tranquilo. nós vamos, inclusive, ajudar nisso aí para ver se a gente vende esse sorgo aí. Porque o milho, se Deus quiser, daqui um pouco já vai ter lá na cooperativa, na Coop Betim, nós vamos estar lá colocando também o milho. E antes disso, o Antônio está com 80 toneladas de sorgo Tô mesmo. para vender. Antônio, Cavei um buraco enorme lá. Antônio, você está aí prestes a fazer a sua reforma, né? Isso. Eu sou de formação professor de educação física e na educação física, um dos grandes cases de sucesso que a gente tem em termos de resultado é o pessoal lá de Cuba, porque eles, né, é uma ilha com uma população extremamente reduzida e eles, durante muito tempo, quase que viraram uma potência olímpica, né, com os resultados que eles tiveram. E eles tinham um programa de treino, e a gente na educação física estudava isso muito, eles tinham um programa de treino lá, vários programas de treino fantásticos. Eu estou lembrando do pessoal de Cuba para te falar da pergunta seguinte. Em Cuba, quando um atleta de alto rendimento ele treina no primeiro ano que ele parou como se ele estivesse ainda competindo. Mesma rotina, ele continua. No primeiro ano, ele treina 100% do que ele treinava. No segundo ano, ele começa... Hoje deve ter mudado, mas na época que eu fiz faculdade era assim, ele treina 75%. Depois ele vai para 50%, depois ele vai para 25% até ele parar. Então, ele vai gradativamente se preparando para deixar de ser atleta, né? Porque ele passa aí 20, 25 anos... né? Em alto rendimento. Em alto rendimento. E, de repente, ele não pode chegar da noite para o dia. Já no caso da Polícia Militar, não. Você faz isso na ativa. Você faz isso assim, você tá trabalhando e, de porque- repente, você tem que sair. Né? Você tem que se porque- preparar para sair. No seu caso, você está se preparando para virar produtor rural. Como é que está A transição. essa transição? Pois é, essa transição ela não pode ser feita da noite pro dia, né? Então, assim, diferente do que é o atleta que você deu exemplo aí, que ele para e depois faz como é que fala? O arrefecimento dele, Sim. na polícia você faz isso dentro. Só que a diferença é o quê? Você não pode ficar 50%. É. Até o último dia, É 100%. na instituição é 100%. Até o último dia 100%. Então, assim, quando dá a hora, porque se o sistema de reforma na polícia, ele não é um sistema assim, se eu quiser ficar, eu fico. Não, ele é obrigatório. Deu lá os 30 anos e o pedágio, você puxa a tomada, é igual computador, você não salva as alterações, não. Do Acabou. jeito que tá, puxa. É. Então você tem que salvar as alterações antes. Então o que acontece? Os últimos anos na Polícia Militar,
ele não é 100% igual, ele é 100 e tantos por cento. É 100 e o tanto que você vai precisar para reserva. Porque você tem que dar o 100% da polícia e você tem que dar mais a porcentagem que você vai ter quando desligar. Quando desligar. Então você tem que ficar 150% nos últimos anos. Então, assim, a própria instituição, ela tem programas próprios para preparação. Chama Programa de Preparação para Reserva. Ali, durante quase um ano, é feito um trabalho físico, psicológico, clínico, durante esse ano todo, para o cara entender que ele vai desligar e tal. E aliado a isso, ele tem que fazer as missões dele. Não é junto, não. É tipo assim, alguns reconvocam. Mas quem reconvoca, ele tem que sair primeiro. Tem que sair primeiro. Ele tem que se preparar lá primeiro. Porque se ele sai, fala, vou ser reconvocado, e quando entra com o pedido de reconvocação, ele não entra, ele frustra. Tá entendendo? Sim. Então são os grandes problemas. Então, assim, alguns escolhem... É muito comum na polícia o cara aposentar e entrar para a área do direito, da advocacia. Sim. Porque, assim, a gente trata muito com essa questão penal. Sim. Então, assim, o cara já tem uma certa experiência nessa área. Na própria segurança. Tem exatamente. Muitas empresas contratam. Empresas grandes, inclusive. Sim. Contratam. Sim, porque você tem um know-how de 30 anos de segurança pública. E assim, tanto na área de segurança quanto na área de gestão propriamente dita. Sim. Gestão de pessoas. Gestão administrativa. Tem muitas empresas que contratam coronéis aí. E a Polícia Militar é uma grande instituição. E como isso, ela forma então, os seus membros, seus componentes. Durante o período na Polícia Militar, treinamento constante. O cara, tipo assim, eu vou entrar na polícia para me ser comandante de batalhão. Não é. Tem na polícia um princípio que chama-se princípio da universalidade. E vou dar um exemplo comigo, estou aqui agora. Eu vim comandando batalhão e unidade operacional praticamente minha vida inteira. E vou terminar a minha carreira na seção estratégica da Polícia Militar, no alto comando. Nada a ver. Uma atividade completamente diferente do que eu estava fazendo. Então, assim, a gente é preparado para isso, para essas questões. Então, assim, eu escolhi preparar meus 150% na área rural. Porque, né, já foi dito aqui pelo Leite Betim, já tinha uma estrutura. Sim. Entendeu? Tem a questão da minha afinidade com essa área. Eu gosto demais dessa área. Então, assim, eu estou preparando para a área rural. Então, assim, não vai faltar muito tempo, coisa de meses aí, eu já vou estar nessa tomada desligada, só que eu não vou ser pego de surpresa. Sim. Né? A minha mulher, que inclusive está aqui no estúdio também, grande parceira, pediu a Deus para me... Arrume alguma coisa para ele. Ele ia ficar doido. Aí chamou pro família. Saiu a área rural, saiu a agronomia, o agro. Eu falei que assim, gente, aí eu vou ter coisa para fazer. Eu acho que pro resto da minha vida, porque o lugar que dá trabalho. Dá trabalho. É gratificante. Produtor rural, quem gosta é ótimo. Para quem gosta é ótimo. Tem que gostar, porque produtor rural assim, tem que ter fé, porque não tem produtor rural que não tem. Sem fé não tem. Nem fé, né? Porque você bota dinheiro debaixo da terra e fica rezando para chover. Então, exatamente. Se não chove, perde tudo. É a realidade e não tem preguiçoso. Então, assim, Deus ouviu as orações dela e ouviu com carinho. Tipo assim, eu vou dar uma extensão muito especial para você, para ficar tranquilo. Ocupação tem que é gravíssimo, né? Aí o que acontece? Não tem sossego. Safra, então, para quem planta, sabe como é que é. Para quem planta, para quem colhe, não tem tempo. É sábado, é domingo, é noite inteira. Ó, pra você ver, a minha safra, eu fui terminar ela nos períodos lá, todo dia era 9 horas da noite, começando 7 da manhã. Plantando, colhendo, não sei o quê, arruma um negócio, não sei o quê. Então o que acontece? Atividade pós-PM, eu tenho de sobra. Falei que eu vou trabalhar mais no agro do que quando eu estava na polícia. Porque é uma atividade que toma sua mente, é uma atividade que requer estudo constante. Você não pode chegar aleatório. Sim. Sabe a perda do leitão que nós citamos aqui? É um leitãozinho, mas aqui dali, se você pensar, aquele leitãozinho vai virar uma manada de porco. E você tem que prestar atenção também em algumas questões. Por exemplo, lagarta, que é muito comum no milho. Você tem que variar o tipo de BT do milho que você está comprando. Porque se você comprar só o mesmo BT, a lagarta vai ficar resistente. Traduz a BT para nós, porque nós somos tudo burrão. BT é uma proteína que meio que mata a lagarta por dentro, vamos dizer assim, de uma forma mais básica. Eu plantei, né, lá no meu sítio um tempo, e eu vou te falar, a lagarta traz dor de cabeça. Dor de cabeça.
Porque ali ela vai exatamente ali, na hora que o milho está começando. Ela entra no meio. Começando a sair, ela entra no meio e causa aquele prejuízo. É que essa BT é de uma bactéria, e eles extraem uma proteína, assim, e aí coloca no melhoramento genético desse milho, e aí quando planta, a lagarta come e ela acaba morrendo por dentro, né? Assim, esse tipo de BT, ele tem que variar. E não só isso, o herbicida que você vai aplicar também tem que variar, porque tudo fica resistente. Inclusive, o Vitapro 4, ele tem essa... BT. É mesmo? Nós tivemos muito pouco problema de lagarta no nosso milho. Pouquíssimo. Quase não teve lagarta dessa vez. Mas aí eu já estou falando com ele. A próxima safra já vai ter que olhar o tipo de BT de novo. Eu aproveitando a oportunidade da Sara aqui, Antônio, eu acho assim, eu cometi um erro na hora do convite aqui. Eu devia ter feito um podcast com o Antônio e outro com a Sara. Conhece. Ia dar mais tempo. Mas aproveitando que a Sara está aqui, Antônio, é o seguinte, eu sou da pecuária, né? Eu crio gado de leite, mas quem cria gado de leite ou gado de corte, a gente também tem que ser bom em várias competências. E uma delas é ser um agricultor. Quando eu passo perto de uma lavoura, eu costumo brincar com o pessoal e falo assim, eu sou da pecuária, mas tem que tirar o chapéu para a agricultura, né? Porque assim, é um negócio fantástico. Eu sou apaixonado quando eu vejo uma roça de milho, de soja, de feijão. Bem cuidado. É um xadrez, Gleice. É um trem bacana demais. Você olha assim, você fala assim, eu reconheço, eu sou da pecuária, mas eu tiro o chapéu para o pessoal da agricultura exatamente por causa disso, porque você vê ali a transformação da mão do homem em alimento. Então, eu acho que isso é uma coisa muito bonita, uma coisa, né, que tem a ver muito com fé em Deus mesmo, de saber que está alimentando as pessoas, de estar contribuindo, de produzir um alimento de qualidade para as pessoas. E aí, aproveitando a oportunidade da sua vida aqui, sabe, em linhas gerais, a turma que está nos assistindo aí, o produtor, para ter uma lavoura de qualidade, quais os pontos que ele tem que tomar cuidado, assim, ou que ele, pelo menos assim, eu sei que é muita coisa, né, assim, teria que ser horas explicando, mas o que ele tem que tomar cuidado ou o que ele não pode deixar de fazer? Então, ele tem que tomar cuidado, por exemplo, eu estava falando com ele agora que a gente vai plantar braquiária, questão da pureza da semente. Quando você vai comprar a semente, não pode ser, vou pegar mais barato aqui, que está disponível. Não, ele tem que comprar coisas de qualidade, por mais que seja um gasto, isso dará retorno depois. Isso que eu falei da questão de colocar tudo na ponta do lápis, porque... Isso está especificado nas embalagens? Isso que eu ia falar. Sim, fica. Isso está na embalagem. Tá. Germinação, tudo. Por isso que eu falei a questão... Fui descobrir agora. Mas é por isso que existe a técnica. Por isso que eu conheço. Senão a gente chega lá e pega mais barato. Se eu ouvir do engenheiro é melhor. É porque, por exemplo, se a semente não tem muita pureza, assim, muitas vezes vai ter muitas daninhas ali no meio. Inclusive, a gente acha que veio um pouco de caruru na última. Nada assim que tomou conta da nossa produção de milho, mas teve uma área lá que apareceu caruru que nunca teve antes. Nunca teve caruru Então lá. A gente tem essa suspeita que pode ter vindo na semente. Por isso que eu falei, a braquiária, muitas das vezes ela pode ser vista como daninha, assim, e aí tem esse perigo também, porque a semente dela é muito pequenininha, né? E aí tem esse perigo dela estar junto com daninhas, né? Então, assim, você tem que procurar uma pureza mais alta, uma germinação boa. E o produtor ele tem que tomar cuidado, assim, principalmente, eu acho que o principal é colocar, eu tô batendo essa tecla, mas é porque é mesmo, colocar tudo na ponta do lápis, porque a gente vê questão de clima, a gente é muito, como é que fala? A gente não é instável, assim, é que a gente não é só plantar e crescer, a gente tá alheio ali, né? Pode acontecer, sei lá, igual aconteceu no sul, teve um ciclone. É o que o Gleice falou, tem que ter muita fé. Você põe o dinheiro debaixo da terra ali, espera, será que vai chover? Então, quem me falou isso foi o secretário de Agricultura de Minas Gerais, o Thales. Na verdade, eu estava numa agenda com ele pegou e falou assim, o produtor rural é uma das poucas profissões no mundo, ou a única, que ele bota R$1 milhão debaixo da terra e reza para chover. Isso é muito sério, porque no sul... Tem vezes que reza tanto que... E tem que chover na hora certa. Na quantidade certa. Porque exatamente. Se você viu lá no sul? Acabou com as plantações de soja. E aqui, no sul, tiveram quase 30 produtores que suicidaram. Porque eles plantaram, é muito dinheiro que vai depois para pagar a conta. Não paga, não tem como. Porque o cara, assim, ele vive daquilo. Veio da família dele, veio disso. E aí ele chega e fala assim, olha, eu estou plantando aqui, sei lá, 200 hectares. Eu vou fazer um financiamento que eu acho que eu consigo plantar 300. Aí ele vai e faz. Deu certo. Ele fala assim, agora eu vou tentar ampliar aqui. Na hora que ele tenta ampliar, ele perde tudo. E aí ele está com financiamento na mão. Às vezes não fez um seguro. E aí, infelizmente, quando perde,
Mas é exatamente isso. O risco é muito grande. Muito. O risco é muito grande, porque o produtor bota a semente debaixo da terra, bota o adubo, bota a hora de máquina, bota tudo e fica rezando para chover. Sim. Então, e essa questão do planejamento é muito importante, porque, né, a gente sofre com esse tipo de coisa se o cara não tá fazendo as coisas para os cocos, né, vamos dizer assim. Aleatoriamente. Ele não vai ter o resultado que ele deseja. Ele não sabe onde é que tá e não sabe para onde vai. E a outra pergunta que eu ia te fazer, Sara, é o seguinte, eu sei que na pecuária, a gente, eu de vez em quando eu fico assustado com o tamanho da tecnologia na pecuária. Hoje, para quem está nos assistindo aí, você faz um DNA de uma vaca sua aí pagando R$50, R$60, né? Você tem o sêmen sexado, que é uma evolução, que é o quê? Você compra um sêmen que tem 90% de probabilidade de vir fêmea, ou, inclusive, de vir macho, tem a sexagem de macho. Se é por corte, geralmente o pessoal gosta de macho, o macho é mais pesado. Se é na pecuária de leite, é na fêmea. Você tem a transferência de embrião, né? Você tem o genoma, que hoje você não precisa esperar o bezerro virar boi para cruzar das vacas, para fazer teste com as filhas dele, com as netas, para ver que ele é um touro provado. Não, hoje você faz o genoma no bezerro, você já sabe as características que vai ser das filhas dele. Pois é. Então, isso na pecuária já tem. Tem uma tecnologia que, de vez em quando, eu fico assim, assustado. Na agricultura, essa tecnologia também está nesse mesmo patamar? Essas ferramentas tecnológicas também tá nesse mesmo patamar? Sim, eu fico impressionado. O estágio que eu fiz agora foi de uma empresa de sementes. Eles trabalham justamente com melhoramento genético no trigo, a área que eu trabalhei. E assim, você Esse estágio também foi no exterior. Foi no estado do Illinois. Inclusive, eu fiquei impressionada com a visão que eles têm do Brasil, porque a gente acha, muitas das vezes, que o Brasil está, às vezes, para trás em algumas coisas, mas na área de agrárias, assim, a gente é gigante, a gente não tem noção, assim, porque eles ficavam impressionados com essa questão. Por exemplo, aqui a gente faz 3 safras no ano já. Lá eles só conseguem uma. E quando eu falei isso pro meu chefe lá, ele ficou em choque. Ele começou a perguntar como, sabe? Então, assim, é muito interessante. Eu tive a oportunidade ainda de ficar no estado do Illinois, onde tem o maior produtor de soja, né, nos Estados Unidos. E, assim, eu vi realmente como funcionam as lavouras, assim, assim, essa questão do plantio direto, por exemplo, eles não têm nem noção disso. Nem noção de que isso existe, assim. Eu falo A Embrapa no Brasil veio com... Assim, tem que tirar o chapéu, né? O Brasil se transformou na potência que se transformou, claro, graças ao esforço do produtor rural, mas a pesquisa e extensão para nós foi fundamental. Isso já é algo que eles estão bem avançados lá, no estágio dela, que ela percebeu, que é com relação a essa questão da pesquisa, com relação, assim, resistência da semente, quantidade de semente, produtividade da semente. Ela tinha lavouras lá, tinha talhões que não era para colheita, plantio e venda, era para pesquisa. Porque a empresa era realmente para testes, assim, eles não vendiam, porque, assim, a gente aprendeu muito sobre... Eles eram comerciantes de semente. De semente, só que ele não vendia diretamente para o produtor. É a KWS. Eles produziam a KWS. Tá. Aí eles... Só que, assim, no caso é aquela... Patente. Não, eu ia falar o nome em inglês, mas é aquele polo lá que eu trabalhava. Fala inglês pra você ficar metida. Não. Aquela station. Aquela station. Que eu trabalhava lá, especificamente, eles não vendiam diretamente para o produtor, mas acredito que existam outras que... Porque lá eles mexem muito também com... Açúcar deles é de beterraba. E aí eu não sei se aquela station vende diretamente para o produtor, mas a minha era esse caso. Aí, igual você falou da questão do melhoramento genético, eu achava muito interessante, porque assim, eles fazem... Eu fiz o cruzamento, né? O trigo pequenininho, assim, ó, você faz com a pinça. Você tira, assim, a parte masculina da planta e coloca a parte masculina de outra. E ela vai... Gente, é uma coisa que eu achava lindo, maravilhoso. Porque a espiga do trigo, né? Você vai ter que tirar a parte masculina de todas as florzinhas ali, né? E aí, você vai e joga a parte masculina da outra planta que você quer cruzar, né? E é a mesma coisa, faz ali o cruzamento... E aí, o resultado, né, das que brotam, você vê o que deu, o que você quer, né? Porque, assim, tem gente que gosta de... a gente brincava que era trigo com cabelo, né? Porque tem um trigo que tem cabelo, tem um que não. Aí lá tem muita região que os veados, eles comem os trigos. E aí, eles só comem os que não têm cabelo. E aí, essas regiões... Esse direcionamento que você falou, o negócio da vaca. Então... Porque era uma vaca
pintada, macho, não sei o quê. Aí você compra... Isso com os grãos. Aí, por exemplo, tem região lá que é de furacão, aí tem muito perigo do trigo acamar, por conta de vento. Então, eles preferem um trigo mais baixo. Aí você vai e compra o trigo na característica que você quer. Eles fazem lá o cruzamento, eu acho. O agro está se transformando, né? Se transformou no que se transformou. E também, assim, graças a Deus por isso, né? Porque se a gente produzisse do jeito que a gente produzia na década de 30, de 40, 50, nós estaríamos morrendo de fome agora. Né? Eu costumo brincar no exemplo claro da vaca de leite. Uma excelente vaca de leite na época do meu avô dava 10 litros de leite. Hoje, se eu tiver uma vaca que dá 10 litros de leite no meu plantel, ela não pode ficar. Não paga o custo. Né? Então, assim, prevê evolução. Mas isso por quê? Porque o mundo também evoluiu e cresceu demais. Claro. Né? A população mundial, ela vem crescendo em números fortes, né? Seguidamente, a população mundial vem crescendo e a produção de alimento tem que crescer junto. Né? Então, graças a Deus que a pecuária também está indo para o mesmo caminho que hoje eu vejo a agricultura, né, no mesmo caminho que a pecuária. Porque a pecuária, eu olho de vez em quando as tecnologias que chegam, eu fico impressionado. Tanto de medicamento, de manejo, de instalações e tal, que eu fico olhando e falo, é uma coisa impressionante. Você está, hoje, você falou aí que você estava comandando até pouco tempo atrás, o Batalhão 66 aqui em Betim, você veio de muito tempo. Hoje, qual é a sua atividade na Polícia Militar? Hoje eu estou no alto comando da Polícia Militar. Faltando meses aí para sua... Faltando meses para reformar, estou lá auxiliando aí a gestão, na verdade a alta gestão da Polícia Militar, né? É lá que são deliberadas todas as estratégias aí que são ramificadas para as companhias e frações destacadas do estado de Minas Gerais. Que bacana. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui também, Coronel, né? E não podia deixar de aproveitar essa oportunidade. No próximo programa nós vamos estar recebendo aqui o pessoal lá do Vale da Mata, do Clube Casa Mata. Né? Vale da Mata é o condomínio que nós estamos fazendo a parceria lá do Cinturão Rural. Do Cinturão. Mas é o pessoal do Casa Mata, aqui o Clube de Tiro aqui de Betim. Eu convidei os instrutores lá, porque eu sou um grande defensor das pessoas terem o direito legalizado de ter uma arma. E principalmente o produtor rural. Eu falo isso porque o Estado não é onipresente. Por mais que a Polícia Militar, qualquer polícia que seja, em qualquer estado, seja muito competente, mas o produtor rural que vive lá no meio do mato, que está com a sua família, né? Que se precisar da Polícia Militar, qualquer um que chegar mais rápido, vai demorar 30, 40 minutos para achar a propriedade dele, ele tem que ter o direito até de se defender contra uma injusta agressão. Defesa do patrimônio. E da sua vida, muitos casos, né? Que a gente vê o índice de violência crescendo. Aproveitando a oportunidade, eu queria exatamente perguntar sobre isso, sobre essa legislação que a gente tem no Brasil e exatamente a sua posição, porque eu sei que a turma que vai vir aí, que vai nos assistir no próximo podcast, é exatamente a turma que também gosta desse assunto, que dá um assunto vasto sobre isso. É assunto para outro podcast, com certeza. Mas... assim, vou para superficialmente, assim, que é uma questão muito polêmica. Sim. Porque a questão do armamento, ela tem que ser levada em consideração muitas variáveis. Muitas variáveis. É direito do cidadão ter uma arma? É direito do cidadão ter uma arma. Desde que tenha todos os pré-requisitos. Vamos lá. É direito dele. É direito de ter uma arma. Mas, assim, quais são os perigos de se ter uma arma? Nossa, aí já entra em questão como é o comportamento do brasileiro. Sim. Porque vai entrar em questões políticas. Sim. Nós vivemos um momento de ruptura recente aí, em que nós tivemos um governo de direita que era adepto à questão do armamento. Sim. Questão do armamento. Flexibilizou bastante as legislações. Mas por que a questão do armamento? A questão do armamento ela existe porque é segurança do produtor rural muito mais. Sim. Muito mais. Sim. Porque, assim, um crime, para acontecer, ele tem que obedecer um triângulo. Falando com você que vai dar tempo, não, hein? Porque, para chegar nisso aí, eu vou ter que explicar. Resposta, não é simples. Porque um triângulo... não é só a favor, só contra. Ele é formado de 3 partes. Ele precisa de um agente motivado. Sim. Ele precisa de uma vítima em potencial. E ele precisa de um local favorável. Então, o que acontece? Quando eu falo que o produtor rural, mais do que o cara que está morando num centro urbano, é porque esse tal local favorável no centro urbano ele é mais complicado. Fluxo de gente muito maior, aparato de segurança muito maior. Isso aí dificulta o tal do ambiente favorável. Sim.
Porque assim, o crime não acontece se uma dessas partes do triângulo se fizer. Não acontece. Se você não tiver um agente motivado, não tem roubo. Se você não tiver uma vítima, não tem roubo. Se você não tiver um local, não tem roubo. Não tem roubo. Então, o triângulo se fechar. Então, assim, o produtor rural, ele fica mais à mercê desse triângulo por causa Exatamente. do local favorável. Local favorável. Então, assim, ele está no local que muitas das vezes nem telefone pega. Local favorável, um agente motivado e uma vítima em potencial. Vítima potencial. Porque aí nós vamos entrar na questão da rede. E a vítima potencial, quando você vai para o meio rural, uma pessoa para roubar 100, 200, 300 mil na área urbana, ele tem que ir num banco, num grande supermercado. Na área rural, ele roubou um trator. Ele leva um trator. Um trator com a colheitadeira, ele deu um prejuízo de 300 mil reais. 300 mil reais. Se ele pegar um caminhão, encher de vaca, dependendo da qualidade daquelas vacas, da raça daquelas vacas, 300 mil reais. Então é por isso que a questão da rede, ela vem ser importante nesse sentido. Desviando um pouco da sua pergunta, mas só para fortalecer a questão da rede. Como é que é importante? Porque nessa rede, você consegue evitar a vítima potencial. Porque não tem telefone, não tem contato, a iluminação é ruim. Sim. É tudo favorável. Não tem vizinho. Tudo favorável. Então, numa rede, você escuta um barulho e tal. Aí entra a questão do armamento. Esse armamento, eu sou favorável a essa questão. O cidadão ele tem que ter o armamento dele. Mas eu não sou favorável, isso aí eu estou falando em termos técnicos de segurança pública, ser um armamento como acontece, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos. Que é quase que limitado. Certa feita, ela tinha 15 anos de idade. Nós fomos, tem um clube de tiro ali, não sei onde. Meu irmão mora lá, então nós fomos no clube de tiro. Passando na casa do colega dele pegou uma maleta com um fuzil AR-15, porque lá é liberado, né? Lá você compra um fuzil AR-15 igual você compra esse copo aí. Você, na loja você fica 10 minutos, sai com o fuzil na mão. Era no Walmart. Comprou munição no Walmart, pra você ter ideia. Então, assim, para chegar nesse ponto, o nível cultural do brasileiro tem que mudar assustadoramente. Sim. Isso vai decorrer. Sim, nós não estamos. Hoje nós não estamos nesse patamar. Sim. Mas nós estamos no patamar de quê? Ter o direito de ter a arma dentro da nossa propriedade. Para defender a nossa propriedade. Isso aí eu sou completamente a favor e até incentivo essas questões. De regularizar esse armamento, deixar ele em condições para que a necessidade de usar esse armamento seja em legítima defesa, que cumpre todos os rituais jurídicos previstos. É perfeitamente normal. O que muitas das vezes causa um entendimento, ou esse entendimento é distorcido, aí já entra por questões políticas, é que há um incentivo de que todo mundo ande armado. Não. Isso não existe. Não existe porque a nossa cultura ela não absorve esse tipo de situação. Ela ainda não é capaz de absorver. A gente vê briga de trânsito aí que o povo mata no soco. Mas a gente tivesse uma arma. Sim. O que ia acontecer com a briga durar um segundo. Morreu, acabou, vamos embora. Então, assim, ainda não está nessa questão. Então, a nossa legislação, ela permite o cidadão ele ter armamento dele dentro da casa dele. Ele permite ter o armamento lá para defender o patrimônio, a vida dele, a integridade física dele. Normal, eu sou perfeitamente a favor dessas questões. Eu queria evoluir nesse sentido. Estava te contando um negócio dos 15 anos de idade, né? Ela já é pequenininha, 15 anos era um pouquinho. Nós paramos o carro no estacionamento, né? E lá o estacionamento nos Estados Unidos, eles são muito grandes, né? Lá não tem rua concentrada. É um shopping com várias. E a gente para o estacionamento. Ela atravessou o estacionamento com a R15 na mão, assim, ó. Aí vem um pessoal que é americano atravessando do lado, é como se você estivesse com a merendeira. Pra você entender a questão cultural. É como se você estivesse com a merendeira. Eles não se espantam com isso. E ainda chegou pra ela, normal. Agora você imagina você aqui, ó, você sai do Monte Carmo aqui e vê um menino de 15 anos de idade com um fuzil R15 na mão. Qual vai ser a sua reação? Você vai falar assim, meu Deus do céu, sai correndo na hora. Nós vamos morrer. Então ela foi normal. André, entramos no clube de tiro lá. Dentro do clube de tiro, o cara chegou pra mim e falou, quem que é o pai dela? Eu falei, sou eu. Eu falei, assina aqui pra mim, assinei. O clube de tiro dela. Falei, seja feliz, porque tantão de munição deu tiro até eu dar calo na ponta do dedo. Então a questão cultural é que é o grande problema nosso aqui. A grande questão cultural. Mas volto a reforçar o quê? O que é importante? Armamento. É bom ter? Eu aconselho na sua propriedade. Lá dentro da sua casa. Principalmente o produtor rural. Principalmente, porque assim... Como que você está num determinado ambiente, com iluminação extremamente fraca ou quase zero, escuta um barulho num determinado local, vai estar levando meu trator.
Tá levando meu arado. Ou tá entrando dentro da casa. Ou tá entrando dentro da casa. Ele vai ter que dar um tiro pro outro, vai ter que assustar alguém, vai ter que mostrar que ele tá em segurança. Pode se defender. Exatamente. Então, assim, isso é perfeitamente absorvível. Isso é perfeito. Eu aconselho esse tipo de situação. A pessoa tentar regularizar essa situação, a pessoa tentar regularizar essas questões jurídicas para que ele possa ter um armamento dentro de casa. Sim. Agora, ele pegar esse armamento e sair pra rua fora aí achando que é o Rambo... Não, nós não temos essa... Isso aí... É porque... Ainda não estamos nesse nível, Nesse nível. Eu costumo falar rapidamente, nosso tempo está até estourando, e eu tinha que pegar esse depoimento seu, porque eu também penso assim, eu acho que nós não temos cultura ainda de cada um sair com a arma na cintura e andando para lá e para cá, mas eu acho que a gente também não pode... Tipo assim, ser um tema que não dá para ser discutido. Por quê? Porque se não dá para ser discutido, você joga para debaixo do tapete. E aí, uma hora vai aparecer. Como a gente tem, nós, produtores rurais, temos uma fragilidade, exatamente porque todas essas questões que o coronel colocou aqui, como é que você faz para defender a sua integridade física e da sua família? Né? Como é que você faz? Você escutou um barulho lá. Se você não tiver o direito de ter uma arma em casa para defender a sua integridade, a integridade da sua família, você vai fazer o quê? Você vai tacar uma pedra nele? Uma pedra. Ninguém está entrando na sua propriedade? Alguém? E hoje as pessoas sabem, e todo o setor econômico que está gerando riqueza, ele atrai os bons, mas infelizmente a gente sabe que atrai cobiça e atrai os maus. O agro está crescendo. As pessoas estão vendo que está produzindo riqueza no campo e acaba gerando oportunidade para alguns espertalhões que vê o preço do implemento subir, né? Vê um preço de um animal subir, vê o preço de um defensivo agrícola subir, que é muito caro. Né? Então, assim, a pessoa está com uma carga defensiva agrícola. Vale milhares de reais. Não, muito então e é isso que a gente costuma falar. Mas, gente, como o Antué falou, daria... Eu acho que eu deveria... E já está o convite feito aqui para a gente fazer um podcast com a agrônoma Sara e um podcast já me dispensou, tá vendo? o Antué chegou... A Sara chegou aqui como filho do Antué e o Antué agora sai como pai da Sara. Pai da Sara, como pai da Sara. E eu dispensado, o próximo podcast é com ela. Então, já ficou desse jeito. Mas aqui, obrigado por vocês terem aceitado a gente bater esse papo aqui. Eu acho que foi muito bacana. Com certeza nós ainda vamos fazer outros podcasts, que o assunto é muito bacana. Tenho certeza que essa parceria aí para tocar a família é muito bacana, né? Eu sei que tem lá você e o Antué, tem a sua mãe que está aqui presente, tem a Dona Carmen, que inclusive criou a bancada aqui, participando muito bacana do podcast, que é da avicultura, né? Tem produzido bastante lá na propriedade, tem tudo para dar certo. Eu tenho certeza que a reforma do Antué já vai ser um sucesso. Amém. Né? E desejar que seja ainda mais exitoso como que foi a sua carreira aí na Polícia Militar. Amém. Tá, passar para vocês fazer as considerações finais aí, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Você sabe que sempre que você precisar eu estarei à disposição do programa. Eu queria aproveitar para eu quero mandar um abraço, Cleiton, especial, porque você trouxe minha mãe aqui e ela está super empolgada com a questão, né? O trabalho está sendo realizado pelo William. Nosso técnico do ATG da Avicultura. Menino muito bom, assim... Batalhador. Trabalhador. Faz um serviço de qualidade. Eu quero externar, porque ele está mexendo diretamente com a minha mãe lá em casa. Sim. E a gente tem visto a evolução. Sim. Eu vi o galinheiro seus lá, eu até brinco, as galinhas parecem estar tudo feliz. Tudo feliz. Elas pastando, dando alegria danada. Eu falei, gente, o bem-estar tá ali, ó. Estão todos botando, só aumenta cada dia, cada um tá normal o trabalho que ele tem. E o outro abraço que eu quero mandar é pro Ailton. A vaca pegou. Não poderia deixar de dizer que não poderia dizer o Ailton, amigo meu, obrigado, viu? Chefe do curral lá da veterinária da FMG. Tá grávida, a vaca lá pegou. Ele pediu para poder arrumar alguém que insemina, falou, vou te indicar, o Antônio é meu amigo, então vou indicar a pessoa que faz para mim, que é o Ailton, né? O Ailton foi lá, inseminou e a primeira não poderia perder essa oportunidade. Não pegou. Aí eu levei o Ali, né, o nosso técnico, tem que pagar para poder passar o ultrassom na vaca. Passou o ultrassom, o Ali foi e falou assim, seu pai todo empolgado, tá querendo que a vaca tenha preso. Essa vaca tá vazia. Na hora que passou o ultrassom, falou, a vaca tá vazia, não pegou não. Não? Chamar o Ailton de novo. Tem que chamar o Ailton de novo, mas tem que pagar? Eu falei, tem que pagar outro. Sim, o Semi de novo, ele vai vir aqui de novo, mas agora deu certo. Agora deu certo, manda um abraço pra ele. E eu falei que o Ailton tinha mão boa e com certeza tem sim. Acertou. Sara, suas considerações, cidade. Então, queria agradecer novamente pelo convite, é sempre muito bom, né, compartilhar e aprender, assim, todos juntos, de uma forma descontraída, né, bem melhor.
Eu te agradeço e me disponibilizo também para umas próximas oportunidades, para ficar menos nervosa, talvez da próxima Nada, vez. nervoso também é seu pai. Não. Então o convite já está feito, nós vamos fazer, se Deus quiser, mais podcast sim. Amém. Obrigado. Obrigada a você. Gente, esse foi o nosso programa aqui, o Minas Agro Podcast. Pediu o pessoal para seguir o nosso canal aí, ativar as notificações, agradecer os nossos patrocinadores, o Leite Betim, o Sindicato dos Produtores Rurais de Betim, em parceria com o Sistema FAENG Senar e a COP Betim. Até o próximo programa, pessoal. Valeu!